Olá, irmãos, boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Você que nos acompanha aí pelo YouTube também, seja bem-vindo, seja abençoado em nome de Jesus. Antes de partir para a palavra, preciso fazer algumas coisas. Minha autodescrição para deficientes visuais. Eu sou um homem moreno, 1,77 m, tenho barba, cabelo cacheados, que já estão ficando grisalhos. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração nessa noite. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu convido você a ir se adiantando e abrir a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. E enquanto você vai abrindo, o nosso irmão Antônio Carlos agradece ao Senhor, aos irmãos da igreja pela oração, pela cirurgia da Fabiana, e diz que ocorreu tudo bem, mas que é para nós continuarmos orando. Amém? Então está aí também o agradecimento do nosso querido irmão Antônio Carlos. Colossenses capítulo 1, nós leremos do versículo de número 9 ao versículo de número 23. Colossenses 1, glórias a Deus. Nós gostaríamos de conversar com você, de expor a você nessa noite sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós, para a nossa vida, para a igreja, para a nossa família. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Colossenses 1, do versículo de número 9 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele, feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra encontre um lugar, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, e que a suficiência de Cristo exposta por Paulo aqui, ó Deus, ela vem impactar a nossa vida nessa noite.
É o que eu peço a Ti, que as minhas limitações e fragilidades, ó Deus, não impeçam o Senhor de falar à Tua igreja nessa noite. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, ministre aos corações, de maneira profunda e sobrenatural, a fim de que almas possam ser salvas aqui nessa noite. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Cristo é suficiente para a sua vida. Cristo é suficiente para a sua vida, para mim e para a sua vida. Colosso era uma cidade. Era uma cidade importante nos dias passados, que ficava na região que hoje nós conhecemos como Turquia, Ásia Menor, região da Frígia. Era uma cidade que vivia de glórias do passado. Alguns historiadores apontam a cidade de Colosso como importante centro comercial. Era uma região fértil. Tudo que caía na terra de Colosso nascia e se tornou um importante polo de tecelagem. Alguns historiadores, como Heródoto, que é considerado o pai da história, Heródoto, melhor dizendo, apontam essa cidade nos dias anteriores a essa carta como uma importante cidade do mundo antigo e que ficava ali numa região importante perto de outras cidades também. Mas nos dias em que essa epístola é escrita por Paulo, essa cidade ficava em também uma região que era fortemente impactada por desastres naturais, terremotos, e era considerada uma cidade que ficou para trás, que se perdeu no tempo, por conta desses grandes desastres que aconteciam de maneira repetidas às vezes. Essa cidade não conseguia se reerguer economicamente, nem socialmente, e a proximidade com outras cidades, Hierápolis e Laodiceia, também fez com que essa cidade ficasse apagada. Existem hoje ruínas da cidade de Laodiceia, da cidade de Hierápolis, mas da cidade de Colosso não existe quase nenhum registro da sua existência. A cidade de Laodiceia era uma cidade financeira, bancária, de transações comerciais. A cidade de Hierápolis, em contraponto a isso, era uma cidade conhecida por sua medicina, e eram vizinhas, bem próximas, por banhos medicinais em fontes termais, e gente do mundo todo afluía então para essas cidades a fim de conseguir o seu objetivo. Era uma cidade também que dotava de uma grande colônia de judeus, provavelmente da diáspora, da perseguição. Muitos judeus haviam ali. Alguns historiadores apontam o fato de que havia ali talvez uma colônia de 50 mil judeus. Muitos judeus habitavam ali naquela cidade. O fato de que Paulo escreve essa epístola tão importante, que é considerado o maior tratado cristológico do Novo Testamento, uma descrição de quem Cristo Jesus é em profundidade, tenha sido destinado a uma cidade, nos dias de Paulo, tão sem importância. Essa igreja em Colosso sequer foi fundada por Paulo. Alguns historiadores também apontam que talvez o fundador dessa igreja tenha sido Epáfras, que é citado aí no capítulo 1, versículo 7. Então, sabendo dessas coisas, nós começamos a entender o conteúdo dessa epístola, porque era uma cidade que ficou ultrapassada pelo tempo, pelos anos, economicamente, socialmente. Era uma cidade que ali reuniam algumas populações, judeus, gregos, helenistas, que habitavam ali aquela região. E então era uma cidade que ficou profundamente marcada pelo sincretismo religioso. Haviam ali judeus, que segundo também os melhores historiadores e teólogos, eram liberais na sua conduta, que assimilaram a sua fé, o conhecimento helenístico da filosofia grega, que assimilaram também a sua fé
o esoterismo de religiões iniciáticas desses dias, que assimilaram também, segundo Russell Shedd e Warren Wiersbe, uma gnose ainda de maneira embrionária, a filosofia gnóstica, que era marcada por ritos iniciáticos, que acreditavam em seres espirituais como intermediários, que ensinavam também que o conhecimento de Deus só poderia ser adquirido através de uma sabedoria superior, da qual somente alguns privilegiados alcançavam. Então essa igreja estava em profundos problemas com relação à sua cristologia e com relação também ao próprio evangelho. Os gnósticos acreditavam também que a matéria é má, que o espírito é bom, mas que a matéria é má. O problema é a nossa carne, é a natureza humana em oposição ao espírito. Então, sabendo dessas questões, Paulo levanta então a sua defesa em favor de Cristo, apresentando sobre a suficiência de Jesus, o nosso Senhor. E em primeiro lugar, na sua defesa, Paulo irá dizer que Cristo, ele é suficiente, porque o Jesus a quem nós servimos, ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, soberanias, tronos, potestades, tudo foi criado por meio de Jesus. Louis Berkhoff, comentando esse texto, vai dizer que Cristo é o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. De maneira que não existe uma maneira profunda de compreender quem Cristo Jesus é, se no nosso coração nós não compreendemos o que está descrito em Gênesis capítulo 1, quando a palavra do Senhor vai dizer para nós que, e disse Deus, haja luz e houve luz, que essa luz a qual Deus criou só pode vir à existência por intermédio e por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo é o Criador de todas as coisas, mundo material, mundo espiritual. Paulo está dizendo que tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Senhor, o Cristo é o haja de Deus. A palavra eterna, o verbo que se fez carne, ele foi o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, de modo que nada do que foi feito sem ele se fez. É o que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Ora, nós precisamos compreender que o Evangelho não começa em Mateus, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Jesus já estava lá, trazendo à existência todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo a nós. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo vai dizer que nós temos um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas. Isso precisa estar cauterizado no nosso coração. Em Hebreus também, o escritor aos Hebreus vai dizer: a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, por quem fez o mundo. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é apenas o nosso Senhor e Salvador, mas Ele também é o Criador de todas as coisas. Ele estava lá quando Deus estava criando todas as coisas, a quem Ele fez herdeiro. Então, quando nós vemos as doutrinas modernas, anticriacionismo, as ciências modernas que apontam para outra realidade que não a Bíblia, do jeito como as coisas vieram a existir, meu amado irmão, não pense que estão atacando a criação. É um ataque direto a Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual Deus trouxe à existência todas as coisas. Quando se nega de que Deus criou o mundo e todas as coisas, o sol, as estrelas, o ar que respiramos, os seres terrestres, os animais que habitam as profundezas do mar, não estão negando apenas o que está escrito em Gênesis, mas estão negando também a própria divindade e a existência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então não ceda, porque o discurso da negação, ele nunca é direto à cruz de Cristo. Ele começa
no solo onde ela está fundamentada. E Paulo é claro em dizer que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. E nós temos dificuldade de entender isso, porque a doutrina da criação fere o nosso ego. Fere o nosso ego, de maneira profunda. Porque o que Charles Darwin propõe na sua teoria, e outros do materialismo histórico, como os filósofos da era moderna, é uma proposta de que nós viemos de nós mesmos. O fundo é esse, meus irmãos. Quando nós falamos que houve um processo evolutivo para que nós sejamos o que nós somos hoje, e não de que Deus criou todas as coisas, é o homem criando a si mesmo. Então, todas as filosofias anticriacionismo, no fundo, elas são profundamente humanistas. Profundamente humanistas. É colocar o homem como sendo o centro da sua própria história. Então, quando nós falamos, nós não fomos criados, que nós não viemos à existência por meio de atos espontâneos e científicos e unicelulares que se multiplicaram ao longo da existência. Quando nós discursamos contra isso, somos nós dizendo, existe algo maior do que nós, e esse algo maior do que nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas vieram a existir. Paulo vai dizer que Cristo é suficiente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Um Deus Criador destrói a glória dos homens, faz esvaziar o nosso ego, porque então nós descobrimos que a nossa vida não é autônoma, nós estamos debaixo de um jugo de um Deus Criador. Cristo é suficiente porque Ele é Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, Paulo vai trazer essa realidade para nós, que Cristo é suficiente porque Ele é eterno. Versículo 17 vai dizer que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Em João 1 também vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. O texto está apontando para uma pré-existência de Cristo, de que antes que houvessem coisas criadas, Cristo já estava lá com Deus Pai. Perguntaram para Agostinho certa feita, o que a Trindade fazia na eternidade? E Agostinho respondeu, amava. A Trindade amava, o Pai amava o Filho amava o Espírito amava o Pai. Eles se amavam. É isso que eles faziam na eternidade. Cristo é eterno. Um Cristo pré-existente, antes da fundação do mundo, que revela também de que Cristo é autossuficiente. Nós somos seres entediados, enfadados. A nossa consciência está aprisionada ao tempo. Nós calculamos as nossas horas do dia, 8 horas para o trabalho, 1 ou 2 horas para o estudo, algumas poucas horas para cuidar da família. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não está aprisionado ao tempo como nós estamos. A nossa consciência é escravo e aprisionada pelo tempo, mas a Bíblia vai dizer que Cristo é eterno, que antes de todas as coisas existirem, Ele já era. Nós estamos sempre procurando progresso, desenvolvimento. Nós estamos sempre preocupados como ganhar mais dinheiro, como melhorar a saúde, como viver mais. Nós estamos sempre preocupados com alguma coisa, com o amanhã. E a teologia de que Cristo é eterno fere mais uma vez o ego humano, de que Deus estava existindo quando nada existia, e não precisava de coisas criadas para estar satisfeito. O Senhor era satisfeito quando não havia sol, estrelas, astros celestes, criaturas terrestres, criaturas marinhas. Deus era autossuficiente em si mesmo. E isso fere a nossa humanidade. Porque, como disse anteriormente, a nossa consciência está escravizada pelo tempo. Cristo fere a nossa inquietude, a nossa impaciência. Nós somos seres impacientes. A eternidade de Cristo fala sobre paciência, sobre suficiência. De que Ele nunca precisou de nada para existir, Ele sempre esteve lá eternamente com Deus. Ao contrário de nós, que criamos sempre novos mecanismos de satisfação pessoal,
e de busca pelo prazer na vida, da felicidade. Não, com Cristo não é assim. Cristo é alguém que se satisfaz em si mesmo, porque Ele é autossuficiente. Isso fere a nossa humanidade. John Piper tem uma frase que é magnífica, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos dEle. Essa nossa impaciência, essa nossa inquietude, ela só é curada quando nós olhamos para Cristo e descobrimos que Ele é eterno. E de que quem está aprisionado pelo tempo somos nós. A nossa consciência é presa a essas coisas, mas Jesus, Ele é eterno, Jesus Cristo é eterno. E nunca houve um momento em que o Cristo não fosse Cristo. Em terceiro lugar, Cristo é suficiente porque Ele é a imagem do Deus invisível. Meu amado irmão, existe uma canção que cantamos às vezes ali no culto da casa, que possui uma expressão que é poética, mas que é muito profunda, cujo autor diz o seguinte: Cristo é o retrato de Deus. Cristo é o retrato de Deus. O Hernan Dias Lopes faz um comentário interessante com isso também, quando ele vai dizer que Cristo é a exegese de Deus. Em João 14, versículo 9, Jesus vai dizer que quem me vê a mim, vê o Pai. A maneira para nós compreendermos Deus o Pai é exatamente olharmos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outra maneira. Ele é a expressão exata do seu ser, vai dizer lá o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E nesse mesmo texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Martinho Lutero, nos dias da Reforma, cunhou uma teologia que é chamada como kenosis, de que Cristo talvez tivesse deixado para lá alguns atributos divinos para se encarnar em pessoa humana. Mas eu posso categoricamente dizer aos irmãos nessa noite, olha que ousadia em mim, irmãos. Lutero estava errado, porque Paulo está dizendo aqui para nós que em Cristo Jesus habita a plenitude da divindade. Tudo estava dentro dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava habitando na carne de Jesus. E aqui Paulo está também, simultaneamente, desfazendo o sofisma gnóstico que essa igreja estava crendo, de que a carne é má. E o que Paulo está dizendo é que nós fomos salvos na carne de Jesus, no seu sacrifício, porque habitava nele corporalmente a plenitude da divindade. Cristo é o retrato de Deus. E Paulo também destrói aqui o pensamento gnóstico dos dias de Colossenses, de que o conhecimento de Deus só poderia ser adquirido por seres especiais, iniciados na filosofia gnóstica, quando ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele está dizendo, não é sobre o que o homem pode saber por si só, é sobre o que Deus revela ao homem através de Jesus Cristo, seu Filho. A revelação desceu do céu e encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O conhecimento de Deus é conhecer a Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para um retrato fiel de quem Deus é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Em quarto lugar, Cristo é suficiente porque Ele é o Senhor da igreja. É o que diz Paulo no versículo de número 18, desse texto. Versículo 18, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Cristo é o Senhor da igreja, meus irmãos. Cristo é o Senhor da igreja. Isso significa dizer que a igreja não tem livre vontade. A igreja não escolhe os seus próprios caminhos, mas ela caminha por caminhos já feitos por Jesus. Caminhos que foram abertos por Ele, e pela sua cruz, e pela sua morte e ressurreição. A igreja não decide por si só. A igreja de Jesus não pensa com a própria cabeça.
A igreja de Jesus não pensa com as suas próprias ideias. A igreja de Jesus não pensa com as suas próprias filosofias. Paulo está dizendo que a igreja possui um Senhor, uma cabeça pensante, e essa cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem duas maneiras da gente pensar Cristo como cabeça. Cabeça no sentido de origem, de que a igreja só existe por causa de Cristo Jesus. E segundo, cabeça no sentido de governo. Cristo governa a sua igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. E não existe outro Senhor que possa apontar o caminho pela qual a igreja deve trilhar, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é suficiente porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja não possui senhores e autoridades terrenas. Cristo é o Senhor e a suma autoridade da igreja. É Ele quem aponta os caminhos, é Ele quem faz, é Ele quem diz sim, é Ele quem diz não, é Ele quem faz as coisas no meio de nós e através de nós. Cristo é suficiente porque Ele é o Senhor da igreja. E em último lugar, Cristo é suficiente porque Ele é o nosso Salvador. Versículo 13 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, ao qual nós temos a redenção e remissão de pecados. O que é um império de trevas? É uma estrutura organizada de poder, que cega, ensurdece, para que o homem não possa contemplar a riqueza e a glória da obra salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas o texto está dizendo que Ele nos libertou do império das trevas. Sabe de uma coisa, irmãos? Cristo não te libertou da sua ansiedade. Cristo não veio para te libertar dos seus traumas, ainda que o faça. Jesus não veio para melhorar a nossa vida, no sentido financeiro, no sentido social. A palavra de Deus está dizendo que Cristo veio para nos libertar do império das trevas. Você sabe por quê, meu amado irmão? A maioria dos problemas que nós enfrentamos enquanto família, enquanto pessoas, na grande maioria das vezes, nós mesmos conseguimos resolver. Mas o problema do pecado na vida do homem, somente Cristo Jesus pode resolver. Paulo está dizendo que Ele nos libertou do império das trevas. Então, se você está aqui nessa noite, como eu estou aqui nessa noite, não esteja aqui de maneira irresponsável, inconsciente. Não viva a sua vida de maneira inconsequente, minimizando a obra que Cristo Jesus fez na sua vida. Porque o que Cristo Jesus fez na sua vida foi te libertar da morte, do inferno e do império das trevas, da qual nós éramos escravos anteriormente. Essa é a obra de Cristo Jesus na nossa vida. Ele nos libertou do império das trevas, na qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A paz que nós desfrutamos com Deus. É isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Isso significa que o homem sem Deus está em guerra contra o Senhor, por conta do seu pecado. Mas Paulo está dizendo aqui, dizendo a nós, que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, fez paz por nós. Nós estamos em paz com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, para que a gente tenha paz. Versículo 21 vai dizer o seguinte: a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo continua discorrendo. Ele nos libertou do império das trevas, porque antes a gente era estranho, inimigo de Deus. E ele vai dizer ainda que as nossas obras eram malignas, porque elas não glorificavam ao Senhor. Eram malignas.
não glorificavam a Deus. Agora, porém, versículo 22, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O único meio de chegar até Deus, sem culpa, irrepreensível e santo, é através de Cristo Jesus. Não existe outro método, não existe outro caminho. Em Romanos 5,8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é suficiente, irmãos. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente porque Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo é suficiente porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o nosso Salvador. Agora, como que nós transportamos isso para a nossa realidade de vida? Se nós cremos que Deus é Criador de todas as coisas, mas nós ainda não confiamos que Deus cuida da nossa casa, por exemplo, a conta não fecha. Nós temos facilidade para crer que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, o mar. Você já viu o mar, meu irmão? Você já foi ao mar? Imenso. Dizem que nós sabemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. Nós não sabemos nada do fundo do mar. Deus criou o mar. Deus criou o céu. Você já olhou para o céu numa noite estrelada? O mesmo céu que um dia Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Se é que podes é porque não pode, né? Já é Deus falando para Abraão: você não vai conseguir contar. Nós cremos que Deus criou tudo isso. Mas quando nós baixamos o nível e trazemos para o nível da nossa existência, do cuidado da nossa casa, com a provisão, com a nossa ansiedade, com a nossa depressão, existe em nós uma espécie de desconfiança de que Deus não sabe o que está fazendo. E nós precisamos assumir isso. Como assim? Deus controla o cosmos, os movimentos dos astros celestes. Se você não fugiu da aula de geografia, você sabe que a Terra faz 2 movimentos, translação e o outro, rotação. Demora 12 meses para dar uma volta em volta do Sol. 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo. Sol, noite, estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. A gente crê que Deus está no controle de tudo isso. Mas quando chega para a nossa vida, surge uma interrogação na nossa cabeça que fala assim: Deus, eu acho que o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, não. Porque do jeito que está, não é possível. Nós desconfiamos do Senhor que criou os céus e a terra. Nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim: meu Deus, esse negócio de santidade é possível mesmo? Viver para Deus, para a glória de Deus, isso é possível mesmo? Olha a minha vida, eu estou aqui tropeçando, me arrastando na vida cristã, a minha fé está por um fio, Jesus. Eu nem com vontade de ir na igreja estou indo mais. Por mim eu nem ia mais. Esse negócio de célula, por mim eu nem frequentava, não participo. A minha fé está aqui, eu estou indo aqui há anos, eu entro e saio, e o Senhor está falando comigo de viver uma vida profunda de intimidade com o Senhor. O Senhor deve estar brincando comigo. Olha para a minha vida, Jesus. Nós desconfiamos da suficiência de Cristo Jesus. Mas, meu irmão, permita-me dizer algo para você nessa noite. Jesus Cristo é suficiente para te salvar. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de vós, porque se viesse de nós, não seríamos salvos. É dom de Deus. Cristo é suficiente para te salvar. Mas Cristo é suficiente para te amar também. O amor de Deus preenche as lacunas das nossas imperfeições, que são muitas. A graça de Deus existe exatamente para isso, para preencher de cor as áreas do quadro da nossa vida que faltam cores. É para isso que a graça de Deus está lá,
para agir em nós e através de nós, para salvar a nossa vida, porque sem a graça nós não seremos salvos. Cristo é suficiente para amar, mas Cristo é suficiente também para cuidar. Ele sabe o que ele está fazendo. O Deus que controla o movimento dos astros celestes, que controla todas as coisas que foram criadas, que cumpriu o plano redentor do Pai, até o fim. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu o plano do Pai. Esse mesmo Cristo é suficiente para cuidar da minha vida e da sua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você fosse honesto e sincero com Deus. Gostaria de te dar uns minutos para você orar. Nós vamos convidar para você vir aqui à frente, certamente. Porque isso também é um ato de fé. Coloque seu coração diante do Senhor. Diga: Senhor, às vezes o meu coração acha que isso tudo não é suficiente. Às vezes o meu coração me pede mais. Mas nessa noite eu escolho descansar na graça salvadora de Jesus Cristo, porque ela é suficiente. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé também. O Ministério Louvor vai estar entoando uma canção. Coloque-se de pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E logo após nós iremos fazer alguns convites a você, para que você seja desafiado também nessa noite. Que não é o Senhor.
Existe alguém que gostaria de se posicionar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza os meus passos. Se o Senhor é o Senhor de todas as coisas que foram criadas, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida também. Existe alguém nessa noite que gostaria de se entregar a Jesus? Levante uma de suas mãos, nós gostaríamos de orar por você. Nós não vamos insistir no convite, mas eu gostaria de fazer um segundo convite para você que é servo do Senhor, que está olhando para a própria vida e dizendo assim: não está legal, não está bom isso aqui, Senhor. Para que você viesse aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Se posicione corajosamente. A gente às vezes precisa desse ato de coragem, dizer: Senhor, não está legal, eu quero colocar o meu coração diante de Ti. A minha batalha lá em casa está difícil, a luta está difícil, as coisas estão difíceis, meu filho está difícil, meu casamento está difícil, as coisas estão ficando complicadas e eu estou ficando já no escuro, não estou enxergando nada. Você gostaria que nós orássemos por você? Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, amém. Nós vamos orar pela sua vida e logo após também nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, toma cada irmão, ó Deus, que levantou as suas mãos, ó Pai, e que pede socorro do Senhor nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus se revele suficiente na casa dos nossos irmãos. Ó Deus, que eles recebam uma porção do Teu Espírito de confiança, de fé, de renovo, para que eles possam continuar na sua peregrinação até que o Senhor venha. Ó Deus, nós louvamos a Ti por tudo, agradecemos por tudo, pela Tua palavra, pelo culto dessa noite, por tudo quanto o Senhor fez. Ó Deus, e abençoe a nossa semana. Nós louvamos a Ti e agradecemos pela obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco nessa semana. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Louvor vai estar cantando e logo após o culto dessa noite está terminado, para a honra e glória de Jesus. Amém. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.